TheForest.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez eu e o Bira aqui, tá? Nossa live da noite, tá? O pessoal que falou aí que nós não fizemos live ontem, nós fizemos sim. Tinha mais ou menos uns 50 minutos de live aí. Aí o Bira falou, para, porque tinha dado um defeito lá. O meu técnico é muito fraquinho, tá, gente? Meu técnico é muito fraquinho. Então, devido ao... não vem não, Bira. Aí, devido ao meu técnico ser fraquinho, aí nós não fizemos live ontem, mas não foi ao ar. Tá? E o Bira hoje, ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu tô trabalhando que nem um condenado, não tem ar-condicionado, não tem nada, tô trabalhando que nem um condenado. Eu falei, não, pera lá, Bira, pera lá. Quem trabalhou hoje fui eu. Fiz faxina na casa inteira, certo? E o Bira, não, mas eu não tenho ar-condicionado. Eu falei, quando eu tava faxina aqui, eu tava suando, que nem um condenado aqui, sem ar-condicionado também, viu, Bira? Pessoal, é brincadeira nossa aqui, sejam todos bem-vindos aqui, tá, ao canal mais uma vez, tá? Agradeço aí a atenção de todos vocês. E mais uma vez, nós dois aqui, juntos, tá? Com dois irmãozão aqui, tá? Apesar que de vez em quando meu irmão, eu acho que meu irmão tinha que tirar aquela camisa dali, viu? Tinha que tirar aquela camisa dali. Cadê a continência? Tá? Continência aqui pro meu irmãozão Vira, continência para todos vocês. Agora eu vou deixar esse Gabiranha fazer as considerações iniciais. Primeiro eu quero parabenizar você pela sua live Popstar, que eu estava olhando lá, mais de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas ao vivo na live hoje. Eu vi que você estava Popstar poderoso lá, excelente, parabéns, né? Você merece, um cara que está aí sempre comentando os assuntos. Você sabe como é que você quebra, o cara elogia bastante, né? Um cara inteligente, um cara perspicaz como você, entendeu? Gente boa, meu amigo, eu sei que você trabalha mais que eu, cara. Isso é fato, né? É fato. É porque agora eu não tenho culpa de ser tenente coronel. Eu não tenho. Eu sei que ser do lar, é complicado. É complicado. É uma vida do lar, não é fácil. Agora, tenente coronel também, se eu estiver pegando a vassoura, todo mundo para baixo de mim tem que estar pegando a vassoura. Isso não quer dizer que eu não pegue na vassoura, que você já tem foto disso aí, não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem sim. Tem foto? Tem sim, tem. Olha que eu mostro a foto aqui um dia, hein? Eu pegando na vassoura. Por quê? Porque quando não tem mais ninguém para ajudar, não é porque eu sou tenente coronel que eu não vou ajudar também. Eu penso assim, entendeu? Mentiroso é você. Eu vou achar essa foto, você vai ver. Eu vou achar a foto e vou mostrar na live. Mas vamos trabalhar? Até que enfim, né, irmão? Obrigado, pessoal, por estar agora aí. Por favor, deixa um like, compartilhe. Aqui no meu canal eu sou pobre, mas se quiser se inscrever também no canal do Faria, se inscrevam, entendeu? Aproveite as lives aí do Faria, comente bastante. A gente sempre lembra, pessoal, não só deixar o like, como ir pro chat lá, que a gente vai estar lá conversando com o pessoal, mas também fazer os comentários depois, se tem alguma dúvida e tal. E, por acaso, hoje eu vou ter que admitir que eu errei uma coisinha, eu vou falar na hora certa. Mas vamos começar aqui, que o assunto do momento, né, é o STF. Na verdade, o assunto do momento é o STF, mas vamos falar de outros assuntos também, tá? Vamos começar aqui. Eu disse uma coisa outro dia aqui atrás pro Faria, que ele até repetiu na live dele de hoje, se eu não me engano, mas parece que a gente falou aqui pelo Skype, que foi o que ele me disse. Que, por exemplo, o lance de ter tanta recurso no Brasil, você vê, nós estamos falando de segunda instância, né? Mas você vê o pobre, o assassino pobre, vamos colocar, um assassino rico, um cara que seja um assassino cheio de grana,
Ele vai preso, aí ele recorre, recorre, até que soltam ele para ele ficar com a tornozeleira. Aí ele tem interesse certo, fica lá na... Aí ele continua recorrendo, vai recorrendo, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, aí esse transitado julgado dele parece que nunca chega. E desses aí, eu não vou falar nome porque eu não quero ser processado, tem gente que vai para faculdade, tem gente que vai trabalhar, continua sua vida, mas a vítima, essa já está 7 palmos debaixo da terra. Né? As famílias que sofreram por causa da vítima. E aí eu vou colocar para vocês agora o que pensa o ministro Barroso, que está nos orgulhando muito a respeito desse assunto. Não pude verificar no meu acervo os precedentes teratológicos que se multiplicam do abuso do direito de recorrer. Mas eu fui à pauta de hoje. E na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber. Quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui, a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo tribunal de júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso especial. Isso aqui, no caso de hoje, no final da pauta. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Ilmar Galvão, estimado ministro Ilmar Galvão, ele inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração, redistribuídos ao ministro Carlos Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, da decisão da ministra Ellen Grace, foram interpostos embargos de declaração, conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase 2 dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. E, portanto, o homicídio de 91 até hoje não se cumpriu a pena. Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Que tipo de incentivo se deu às pessoas para não delinquirem? Num país que 20 anos depois ainda não conseguiu dar cumprimento, 25 anos depois ainda não conseguiu dar cumprimento à sua decisão. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa que considero muito importante. Eu fui advogado mais de 30 anos. Eu não era advogado criminal, mas sempre tive admiração pela advocacia criminal. E me lembro,
como se fosse hoje, de um comentário feito por um dos maiores criminalistas, advogados criminalistas do Brasil, que era meu colega e professor na UERJ, que era o professor Evaristo de Moraes. Eu parei aqui, era o professor Evaristo de Moraes, eu vou retomar. Ô, Faria, só uma dúvida, vai jogar hoje o Palmeiras? Ele vai jogar hoje? Não. Ah, então tá bom, só essa dúvida. E ele disse, o ministro Fux também o conheceu bem, ele disse, Gilberto, as pessoas têm imenso preconceito contra os advogados criminais. Elas acham que nunca vão precisar da gente. Mas no dia que precisam, porque todo mundo está sujeito a um infortúnio e a um dia precisar, eles nos procuram humildes e devastados. E aí é a hora de lembrar a eles o preconceito que tinham contra nós. Portanto, eu acho que a advocacia criminal merece apreço, merece respeito e desempenha um papel fundamental para a realização da justiça. Mas os advogados criminais não podem ser condenados a, por dever de ofício, interporem um recurso atrás de outro recurso para, ao final, colherem uma prescrição e a eventual não punição do seu cliente. Esse é um destino inglório para qualquer profissional, que, no entanto, é um papel que se cumpre porque o sistema permite e o advogado, portanto, se empenha em manter o seu cliente fora da prisão. Portanto, não é uma crítica ao advogado, é uma crítica ao sistema, que é um desastre completo, inclusive no tratamento que dá à prescrição. Mas não é isso que está em discussão aqui. Portanto, está em discussão aqui tornar menos interessante a interposição sucessiva de recursos descabidos e protelatórios, cujo grau de provimento, eu vejo pelo meu próprio gabinete, é inferior a 4%, como observou o ministro Theory no relato do ministro Joaquim Barbosa, que corresponde também à minha própria experiência. De modo que o que o ministro Theory está propondo, e com a adesão do ministro Fachin, e agora com a minha adesão, é a de tornar o sistema minimamente eficiente e diminuir o grau de impunidade e, sobretudo, o grau de seletividade do sistema punitivo brasileiro, porque quem tem condições de manter advogado para interpor um recurso atrás do outro descabido não é os pobres que hoje superlotam as prisões brasileiras. Ninguém deve ser punido por ser rico. Ricos e pobres têm os mesmos direitos. Porém, o sistema é dramaticamente seletivo, porque as pessoas acima de um determinado patamar, mesmo que condenadas, não cumprem a pena durante a sua sobrevida, porque o sistema permite que se procrastine a execução por mais de 20 anos, como é precisamente o que acontece neste caso, que eu aleatoriamente constatei dentro da nossa pauta de hoje, presidente. Tá, depois eu deixo você falar o que você quiser, Faria. Deixa eu só fazer meu comentário. Vamos nos ater aqui. Eu sei que o Faria está bagunçando, mas eu quero me ater aqui com o que falou o ministro Barroso. Quando ele fala procrastinar, ele fala empurrar. Ora, se alguém de vocês já viu quanto custa um advogado para a primeira instância, a maioria dos brasileiros, façam uma pesquisa. A maioria dos brasileiros que são a massa, esses que eles falam desencarcerado, acabar com a segunda instância, super encarceramento, não sei o que lá, só chega na segunda instância quem tem muito dinheiro. Essa que é a verdade. É só quem tem bufunfa. E o pior ainda, presta atenção, pessoal. O pior ainda é que ele vai pagar esse dinheiro aí, o colarinho branco, com o dinheiro que ele roubou de você, brasileiro. Mas será que é possível que ninguém vê isso, gente? Será possível que a maioria desses advogados que sobe lá, falando, é o superencarceramento. O superencarceramento está na primeira instância. Está na primeira, tá certo? Na verdade, não deveria nem existir segunda instância.
deveria só ser... tudo bem, vamos dizer que deveria... Mas a segunda instância tinha que ser o transitado e julgado. Concorda comigo, Faria? Por quê? Quem tiver dinheiro, porque o Estado não consegue advogado para todo mundo que está encarcerado em primeira instância. Tem gente que está esquecido lá mais tempo do que a pena que ele poderia pegar. Se fizer um estudo, já vi vários estudos sobre isso aí na televisão, advogado falando, e esses são calados logo, fica quieto, porque interessa a quem ter esse tanto aos advogados, aos grandes, vamos dizer assim, não vou nem dizer a um advogado, mas aos grandes escritórios de advocacia. Você está entendendo? Então a segunda instância aqui é bobeira a gente está discutindo. Nós temos que discutir uma reforma completa do sistema judiciário. Eu até tinha falado uma vez pro Faria que, para mim, na minha opinião, eu posso falar porque eu sou um leigo. Eu estou falando da minha opinião. Como existe nas pequenas cidades dos Estados Unidos, tem lá o promotor, a pessoa pode fazer a defesa dela se ela quiser, entendeu? Ou ela pode constituir um advogado, ou ela pode fazer a sua própria defesa se quiser. Porque a falta de justiça está aqui, está na falta de advogados na primeira instância, não na segunda. E não nesses embargos. E o transitado julgado de milionário não chega nunca. E muitos desses, principalmente de colarinho branco, estão pagando os advogados com dinheiro que eles roubaram do Estado. Pega aí, Faria. Pessoal, pegando aí a que o Bira falou, nós temos dois tipos de justiça no nosso país. A justiça para o pobre e a justiça para o rico. Eu pergunto a vocês aí, me fala o nome de uma pessoa, com exceção do Lula, fala o nome de uma pessoa que teve recurso incontáveis, né, que o Lula teve, ainda está tendo, de outra pessoa, até próprios políticos aí, que não tiveram isso daí. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte: existem duas justiças. A justiça do pobre, que não tem condições de pagar advogados, não tem condições. Agora, foram 9 advogados que falaram. Dos 9 advogados, um só foi a favor da prisão em segunda instância. Os outros 8 foram contra. Por que foram contra? Até falei para o Bira isso aí, antes de entrar na live. Por que eles foram contra? Quanto mais possibilidade do advogado ganhar dinheiro, é lógico que eles seriam lá a favor, porque não são verdadeiros patriotas, são carniceiros. Eles querem um bolsinho cheio de din-din, né? A verdade é essa. Quanto mais recursos tiver, melhor para o advogado. Porque, eu vou continuar ganhando dinheiro. Fala aí, Bê. Assim, eu não vou dizer que os advogados não aproveitam a situação, é óbvio. Mas você já ouviu falar da piada do escorpião e o elefante? Já ouviu falar da piada? Não? O elefante estava na enchente. Não, pois é, mas acontece o seguinte, vamos lá, essa é a original, é do escorpião, deixa eu contar. Aí é o seguinte, tá o escorpião aqui num cocuroto, no meio do rio, certo? E o elefante vem atravessando o rio e a enchente está subindo, e daqui a pouco o escorpião tá cercado ali, vai morrer afogado, vai ser levado pela enxurrada. Aí o elefante olha para ele e fala assim: olha só, eu te dou uma carona no teu outro lado, mas você não vai me picar. Se você me picar, nós vamos morrer os dois juntos aqui, vamos os dois embora com a correnteira. Aí o escorpião falou assim: não vou te picar. Aí então sobe, aí subiu. No meio da travessia, o escorpião picou o elefante. Ele falou assim: por que você fez isso? Ele falou assim: não posso evitar, é da minha natureza. Você está entendendo? Então, assim, não dá para culpar os advogados em si. Eles entraram numa regra de um jogo que existe. Mas dá, sim, para democratizar o sistema judiciário brasileiro. A palavra é democratizar. Você ter os mesmos direitos que um rico tem. Essa que é a verdade. Seja esse rico rico porque é rico mesmo, porque roubou, ou seja, a verdade é que a justiça para os pobres não funciona. Ela funciona para os ricos.
E aí, se você eu não sei nem falar a palavra, mas se você posterga, se você joga para frente, se você enche vamos dizer assim, de objetos, de coisas acessórias, tentando postergar mais para frente a sentença, nunca vai haver transitado e julgado, ou seja, ele nunca vai ser condenado. E aí vocês viram quantas vezes o ministro Barroso falou, e acontece isso, e acontece isso. Ele falou assim, não parece nem novela, parece uma comédia. É isso aí que eu tava falando. Agora eu acho que a gente pode passar pro próximo, né? Não, só um comentário. Tá. Pessoal, desses 9 advogados que estavam falando aí, hoje faltavam 2, os 2 falaram, e esse último advogado que foi a favor da segunda instância, o que falou anteriormente é contra a prisão em segunda instância. E o exemplo que ele deu, eu fiquei espantado com esse exemplo que ele deu. Sabe o que ele falou, gente? Por incrível que pareça, o penúltimo advogado que falou, olha o exemplo que ele teve a capacidade de dar. Ele falou sobre Jesus Cristo, que lavou as mãos. Olha o exemplo que ele deu. Jesus Cristo não teve direito à segunda instância. Jesus Cristo, ele foi condenado, executado na cruz. Ele não teve direito à segunda instância. Agora, o cara comparar a época de Jesus Cristo, já estava escrito que ele ia morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Agora, o cara comparar a religião, Jesus Cristo, que ele não teve direito de defesa em segunda instância, comparar com o que está acontecendo, vou dar o exemplo aí do Lula, que está acontecendo hoje, eu acho que é sacrilégio, Vira. Eu acho que é sacrilégio você falar de Jesus Cristo que teve na terra, comparar que ele não teve a segunda instância, não teve direito de defesa e foi condenado à morte. Pô, eu vou falar isso para você, Vira. Ó, honestamente, eu não sou católico, sou espírita. Mas isso aí foi ridículo. Ele comparar o que aconteceu com Jesus Cristo há 2000 anos atrás, comparar com um corrupto como Lula, tá? Eu acho que existe um patamar de 180 graus de diferença aí, comparar Jesus Cristo, comparar com o Lula. Ele quis dizer que o Lula não está tendo o direito de defesa dele. Data vem. Para começar, esse doutor advogado não entende nada de Bíblia. Então vamos lá. Data venha, porque eu vou te falar agora. Porque eu leio a Bíblia, tá? Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia ver que na noite anterior ele foi julgado pelos judeus. E inclusive, então eu não vou falar disso aí, dava uma live, tá? Inclusive, Zafarraz, eu não lembro o nome dele agora de cabeça. Ele julgou Jesus Cristo de noite. Foi de noite. E era proibido o julgamento à noite, primeira instância. Foi condenado. Depois, ele foi a Pôncio Pilatos, segunda instância. Então, esse advogado mandou muito mal. Ele não sabe nem ler a Bíblia, tá? Então, assim, ó, a primeira instância foi o próprio os que diziam os governantes dos judeus, certo? E condenaram ele à noite, inclusive um dos que estavam no julgamento, disseram que ele não podia ser condenado à noite porque estava de noite, não poderia ser condenado. Depois, na hora de sacrificar, o Pôncio Pilatos deu a oportunidade dele se dizer, você é rei desse mundo, você disse que é o rei dos judeus, confessa, não sei o que, ele falou assim, o meu reino não é desse mundo. E Pôncio Pilatos lavou a mão. Segunda instância. Depois ele foi para a cruz. Mas para voltar a tudo isso, o imbecil que fala isso, ele não sabe nem o que é, nem qual foi a concepção de Jesus Cristo. Deus veio à Terra, propriamente, na imagem do seu Filho. E Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus. Então ele ia morrer. Inclusive, quando ele chegou para Maria e falou, Maria, começou. Ele sabia desse calvário. Tá certo? Ele sabia que ele ia morrer. Portanto, esse advogado, ele pode ser muito bom advogado, mas ele é um péssimo cristão, porque ele não sabe nada da Bíblia. E eu desafio. Se alguém quiser discordar de mim, vamos pegar aqui, eu abro a Bíblia e a gente começa a conversar.
Entendeu? Porque quem julgou primeiro ele foi a autoridade judia, e depois quem julgou na segunda instância foi o Pôncio Pilatos. Porque se o Pôncio Pilatos, e ainda se duvidar, aí ó, pá, se duvidar, ainda teve uma terceira instância. Pôncio Pilatos lavou as mãos e falou assim, mesmo assim, no dia de Páscoa, eu tenho o direito dado por César de... Ele já estava condenado na segunda instância. Olha aí. De livrar um prisioneiro. Quem vocês querem? O Barbarás ou Jesus? Libertem Barbarás. Libertem Barbarás. 3 instâncias, senhor advogado. 3. A judia, a romana e o povo. Falou besteira. Ponto. Concordo com você, Bira, concordo. Eu leio a Bíblia, né, mano? Quem lê a Bíblia, tá certo? Não, Bira, microfone. Tá. Pessoal, como o Bira falou, eu vou concordar com o Bira, eu sou espírita, mas já fui católico e leio a Bíblia, porque a Bíblia espírita não é diferente da Bíblia católica, tá? Jardim das Oliveiras, eu não vou entrar muito a fundo, né? Senão nós vamos falar aqui de religião. Jardim das Oliveiras. O Cristo sabia que ele ia ser traído por Judas. Né? Tanto é que no Jardim das Oliveiras, Jesus falou para ele, faça o que você tem que fazer. Porque ele já tinha tido uma conversa com o Pai, com Deus. E ele estava com medo, ó, Jesus com medo da morte. E ele falou, faça o que você tenha que fazer, falou para Judas. E Judas fez, e levou ele no Jardim das Oliveiras. Todos nós sabemos disso. Agora, um advogado, hoje, no século XXI, colocar Jesus Cristo comparando a Lula, eu vou falar para você, é o cúmulo do absurdo. Não concordo, tá? De maneira alguma. Ele está dizendo que o Lula não teve as suas defesas devidas. O Bira até falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. O Bira falou, Jesus teve a primeira, segunda e terceira instância. É porque é verdade, Bira, eu não tinha reparado nisso não. Mas você falou uma grande verdade agora. E é verdade. Agora, o Lula, ele quer chegar a que instância? 11ª instância? Só um segundinho. Aqui, ó. Jesus foi detido e seu caso foi examinado diante do Sinédrio. O Sinédrio eram os judeus, Ai, cara, é que eu esqueço o nome. Eram os... Eu vou lembrar depois o nome. Eram os comandantes, os chefes do povo judeu. Depois ele foi conduzido a Pôncio Pilatos, que julgou ele novamente. E depois, finalmente, o povo judeu julgou ele. 3 instâncias. Já que o nosso amigo está se comparando a Jesus, ele foi condenado na terceira instância também, né? O Lula criou a terceira instância no Brasil, né? Que não existia. Nunca existiu. Então vamos colocar lá o Lula na cruz. Ele não se comparou a Jesus? Ué, então o mínimo que ele pode fazer é ser crucificado. Bira, agora você lembrou uma coisa aí que veio à minha memória agora. Nem Jesus Cristo foi o homem mais honesto do que ele. Depois dessa, você quer que eu fale o quê? Vamos em frente. Senão não vai dar tempo. Olha, nego fala muita besteira nesse país, mas fala muita besteira mesmo, viu? Olá, você acha que já viu tudo, né? Pois tem partido que acha que não deveria haver reforma da Previdência. Tem uma CPI do BNDES que deixou Lula e Dilma fora como se não tivessem nenhuma responsabilidade sobre o banco. E ainda teve um julgamento de Gedel e o irmão dele, em que Lewandowski e Gilmar acharam que eles não formam uma associação criminosa. Quando a gente acha que já viu tudo, né? Vamos aos comentários de hoje. Então, a segunda turma do Supremo, por 3-2, né, no caso de associação criminosa,
e 5-0 no caso de lavagem de dinheiro, condenou o Gedel e o Lúcio Vieira Lima. A mãe dos dois, que formava essa associação com eles, como nunca teve mandato, ficou lá na primeira instância. Agora, eu não sei porque nenhum dos dois tem mandato agora, no entanto, estavam ocupando o Supremo. Os dois são, ou os três, são os donos daqueles 51 milhões, né? Inclusive em alguns milhões de dólares também aí no meio, naquelas malas, no apartamento deles em Salvador. 20 milhões vieram da Caixa Econômica Federal, né? Alguns milhões vieram da Odebrecht, mas, enfim, Gedel Vieira Lima foi vice-presidente da Caixa, foi ministro de Lula, o irmão dele, Lúcio, foi deputado federal, né? E na hora do julgamento, Gilmar Mendes e Lewandowski disseram não há associação criminosa entre eles, né? Só lavagem de dinheiro. Mas, enfim, foram condenados. E na terceira CPI sobre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, terceira CPI, finalmente sugeriram alguns indiciamentos. Eram para ser 60, ficaram 52, porque se incluísse Lula e Dilma, que eram os chefes supremos do BNDES, porque investigaram de 2003 a 2015, governo Lula e governo Dilma. Mas Lula e Dilma não tiveram nada a ver com isso, segundo o resultado da CPI. O relatório incluía os dois. Mas aí teve um pessoal lá que não votaria nesse relatório. Então ficaram só 52. Entre eles, os mais conhecidos, Marcelo Odebrecht e o Joesley Batista. Lula e Dilma ficaram de fora. Estamos fazendo CPI do BNDES, né? Ainda é incrível, né? O que se usou, o que os governos usaram o BNDES. Nessa corrupção institucionalizada não foi pouco. E o BNDES, como se sabe, era um banco para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, e não de um partido político, nem de alguns políticos. Bom, e eu falei também da reforma da Previdência, né? Finalmente saiu. Olhem só, o país tinha dois rombos, o da reforma da Previdência, que agora vai diminuir, né? E o rombo das folhas de pagamento inchadas, com excesso de gente, mesmo em plena era da informática, né? Havia uma folha de pagamento quando chegou o computador, e ela só foi aumentando quando deveria diminuir, né? A história de usar como se fosse de sua propriedade o Estado brasileiro, em que o partido no poder usou o Estado brasileiro, que é de todo. Para quem já leu algum livro de história do Brasil, viu que quando o Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe a corte, né? Aí não tinha burocracia no Brasil. Mas quando ele veio para o Brasil, ele tinha que arranjar alguma coisa para a corte fazer, né? Aí, passar a vender alguma coisa, você tinha que ter o carimbo triangular, o teu carimbo retangular, o teu carimbo... Aí se criou a burocracia no Brasil. Para quê? Para que a aristocracia que veio junto com ele, o pessoal que fugiu de Portugal, fugindo do Bonaparte e o bloqueio continental, pudesse ter alguma coisa que fazer no Brasil. Portanto, o que aconteceu de repente? O comando do Brasil inchou, como o próprio Lula fez, né? Mas... pelo menos Dom João VI criou o país, né? Começou a abrir os portos, o Dom Pedro I também manteve, o Dom Pedro II também manteve. Então, mas foi mais ou menos assim que Lula fez quando ele chegou ao poder. E outra, né, Peraí. Lewandowski e Gilmar Mendes estão considerando aí Lula e Dilma inocentes. Meu Deus, os cabeças são inocentes? Mas isso aí tá vindo de quem? Lewandowski e Gilmar Mendes. Você não sabe que ele aprendeu com... como é que é o nome dele? Não é? Aquele lá de São Paulo, lá, esqueci o nome dele. Se tem algum dinheiro aí, não é meu. Eu não sei, pode pegar pra você. Eu não sei, não tenho dinheiro nenhum. Então, o
Eu esqueci o nome do político lá de São Paulo que fez o Minhocão. Agora me falhou a memória. Aí tá. Aí o Lula, o que o Lula fez? O Lula pegou e falou o seguinte: eu não sei de nada. Eu não sei de nada, eu não vi nada. Como é que pode um cara que não viu nada, você não pode culpar ele, Faria. Vamos seguir em frente, viu? No poder. E com isso incharam as folhas de pagamento para aparelhar o poder, para que o poder servisse em função de uma ideologia e de um partido político, e de interesses fisiológicos dentro dos partidos políticos que estavam no poder. Pois bem, então, um desses fatores já está eliminado. Vai ser promulgada essa reforma da Previdência, né, com mudanças na Constituição, e o Brasil segue, né, com otimismo. A Bolsa de Valores chegou a 107 mil pontos, né, no dia de hoje, nesta terça-feira em que foi definitivamente aprovada a reforma da Previdência. Então, há um otimismo do mercado desde que a política mostre que está com boa vontade para acabar com o déficit e enxugar as contas do governo. A próxima tem que ser a reforma administrativa, né, recalculando aí as folhas de pagamento, as carreiras, os salários de uma casta de privilegiados deste país, não apenas no poder executivo, né, mas também nos outros poderes e principalmente nos outros, no legislativo e no judiciário. É incrível que partidos políticos, né, ameacem suspender, punir pessoas que estão votando a favor da reforma da Previdência. O caso do PDT em relação à ex-ministra e senadora do PDT, Cátia Abreu, né, que deu seu voto em favor da reforma da Previdência. Eu vi cartazes de rua, né, execrando aqueles que votassem, senadores que votassem em favor da reforma da Previdência. Ou seja, é um pessimismo, uma vontade de puxar o país para baixo, de acabar com as aposentadorias, de acabar com a Previdência, de acabar com as contas públicas, né? Isso não é só ser impatriota, né? É pior do que isso, é uma espécie assim de sabotagem do país, né? Não tem nada a ver com o governo, né? Porque o governo Lula tentou e não conseguiu. As centrais sindicais não deixaram. Lula sabia da necessidade de reforma da Previdência. Lá atrás, os revisores da Constituição tinham uma reforma pronta. Aí foi o Orestes Quercia que não deixou, porque essa reforma ia atingir os novos municípios recém-criados, 2.500 municípios, né? Depois, o presidente Temer estava assim caminhando para a aprovação dessa reforma. Aí chamaram o Joesley para estragar tudo, né? Agora se viu que foi uma armação, né? Aparece lá Janot, né? O juiz absolveu sumariamente o presidente Temer, né? Daquela gravação do Joesley que derrubou a reforma da Previdência, né? Finalmente saiu. Bom, um assunto que interessa a todo mundo: estradas brasileiras, rodovias brasileiras. A Confederação Nacional dos Transportes acaba de anunciar mais uma pesquisa da situação de agora das rodovias brasileiras. E a situação não é boa, né? Porque só 41% das rodovias, né, estão boas, estão satisfatórias. O resto chama-se regular, eu chamaria de medíocre. Tem as medíocres, as ruins e as péssimas, né, que são 59%. Esse levantamento é muito criterioso, costuma ser muito criterioso o levantamento da CNT, né? Pesquisou 108 mil quilômetros pavimentados de BR, de rodovias federais, e as principais rodovias estaduais, as mais usadas, né? E viu, por exemplo, que existem 797, quase 800 pontos críticos. Aí ponte derrubada, tem 2 pontes caídas, tem 130 erosões na pista, tem 26 barreiras críticas sobre a pista, tem
639 buracos grandes. Só pode ser buraco grande, porque buraco pequeno tem milhares, talvez milhões, certamente milhões. Eu tenho visto, quando vou para o Rio Grande do Sul, alugo carro, ando por lá, meu Deus do céu, né? Porque eu também alugo carro para andar na Europa. Aí eu não encontro buraco, nem procurando, não se acha. Né? A pista é lisinha, a gente não sente nem trepidar do carro. Né? Agora aqui no Brasil a gente vai sacudindo o tempo todo. Né? E não venham me dizer que é falta só de manutenção, não. É falta de construção. É pista mal feita. Né? Eu sei que os empreiteiros não vão gostar disso, né? Mas eles sabem por que eu estou dizendo isso. Né? Uma estrada não é construída como se fosse Olhem só as estradas que os batalhões rodoviários do Exército estão construindo. Por que são diferentes? Por que a BR-101, lá no Nordeste, que vai de Pernambuco até o fim dela, lá em Touros, no Rio Grande do Norte, é uma estrada perfeita de primeiríssimo mundo. É igualzinho às rodovias em que eu dirijo no Nordeste, na Europa. Certa vez eu dirigia nos Estados Unidos com um amigo americano, caiu uma chuva, né? Não ficou água em cima da pista, né? A pista porosa para absorver a chuva. Né? Aí eu perguntei, puxa, vocês têm empreiteiras boas aqui, né? Que fazem estradas maravilhosas como esta. E ele riu e disse, não, a empreiteira que construiu isso aí é brasileira. Eu disse, mas como é que lá no Brasil não sai isso? Né? Aí eles disseram, olha, eu acho que vocês não fiscalizam, né? Não se importam. Eu contei isso para um empreiteiro brasileiro e ele me respondeu, o governo finge que nos paga, aí a gente finge que faz estrada. Né? Só que o contribuinte está pagando para que a estrada seja bem construída, para que ele possa usar bem essa estrada. E falando nisso, né, as piores estradas estão nos estados do Amazonas e do Acre. E as melhores estradas em São Paulo e, surpresa pelo menos para mim, em Alagoas, né, segundo a pesquisa. 25% das estradas concedidas, principalmente no tempo do governo Dilma, estão em situação sofrível. Né? A pesquisa diz que é falta de manutenção, mas eu acho que é falta de uma boa construção da estrada. Né? A melhor estrada é uma estrada estadual de São Paulo, que liga Campinas a Jacareí. E a pior estrada vai de Natividade, em Tocantins, a Barreiras, na Bahia. Aí fica o aviso, né? Cuidado. Né? Principalmente os caminhoneiros, né? Como sofrem esses caminhoneiros que precisam escoar a safra. Principalmente os caminhoneiros, né? Como sofrem esses caminhoneiros que precisam escoar a safra. Né? O Brasil também está muito em cima da rodovia, né? Abandonaram a ferrovia, né? Não se liga muito para as hidrovias. Temos 30 mil quilômetros de vias de água navegáveis. É estrada pronta, estrada prontinha para ser usada para transportar, um transporte barato. A gente não usa, a gente posa de país rico, né? Usa o meio de transporte mais caro, que é o rodoviário. De Brasília, Alexandre Garcia. Em primeiro lugar, sobre esse assunto, eu queria falar o seguinte. Essa estrada que ele falou que a água cai e corre é a polinimizada. Ali em Lages, nós fizemos um trecho bom, acho que de 100 quilômetros, ali naquela região, acho que vai até Vacaria, se não me engano, que quando a água cai, o que é o polinimizado? A parte de cima da estrada, ela é porosa, e ela cai e escorre já de uma vez só. Tá. Sobre as ferrovias, já foi dito pelo ministro Tarcísio, até eu vi uma pessoa fazer uma pergunta para ele uma vez, perguntando por que não voltaram os trens de passageiro. Ele falou assim, porque a prioridade é a carga. Entendeu? A prioridade é carga. Inclusive, ele está fazendo a carga dupla, né? Colocando um container sobre o outro. Tá. E a prioridade é abrir os eixos para a gente sair dessa... A gente já conversou sobre isso, né, Faria? Para a gente sair dessa dependência da rodovia, porque a rodovia é muito cara. A rodovia, sim, é para passageiro, é para você pegar um carro, pegar um ônibus, né? Mas o que estraga mesmo a estrada, os buracos que são criados, ele não vai ver nunca buraco lá na Europa, porque lá o asfalto não é um asfalto desse flexível que a gente fala, lá é concreto, armado, como nos Estados Unidos. Aí depois passa-se uma camada de
CBUQ, que a gente chama, que é o asfalto por cima. O piche, como o pessoal gosta de chamar, né? Passa por cima. E aquilo dura a vida inteira. Tá entendendo? Como foi feita a BR-101. Tá? E como está sendo feito também agora lá na... Na 365 eu não sei se vocês estão usando concreto, mas a 101 eu tenho certeza, tá? A 101 é para sempre. Aquela faixa 101 lá de concreto é para sempre. É só trocar o asfalto que tiver por cima, a parte de concreto tá embaixo, ela tá indo. Porque o que faz o buraco, Faria, é quando o caminhão passa acima do peso em determinado local e ele fere o asfalto é flexível, ele desce e ele corta a camada e a água começa a descer, entrar e aí faz aquela panela, entendeu? É isso que faz buraco. E depois... E principalmente se a pessoa tem que jogar 5 centímetros, joga só 3 centímetros de CBUQ. O que acontece? Esse asfalto não tem a resistência que precisava ter. E nós não temos balanças também no Brasil. As balanças não funcionam. Isso dava outra live, nós vamos em frente. Quer comentar? Fazer um comentário dele. Pessoal, devido ao Bira estar usando essa camisa aí, eu não deveria nem fazer esse comentário, tá? Mas eu vou puxar a sardinha pro lado do Bira aqui, porque ele é de engenharia, tá? Quando o asfalto é bem feito, como o Exército está fazendo, o pessoal de engenharia do Exército está fazendo, é um asfalto que vai durar, nossa senhora, vai durar uma eternidade. Como o Bira falou aí, veio do cara colocar 5 centímetros de concreto, ele coloca 3, o caminhão passa, principalmente aí, que nós temos um problema com asfalto, né? Como o Bira falou, o piche aí, que nós somos um país tropical. Então, quer dizer, o sol, o caminhão ele já está quente, a roda do caminhão já está quente devido à viagem. O asfalto também está. Como o asfalto não foi feito da maneira que deveria ser feita, aí abaixa o asfalto, como o Bira falou, ó, né? Onde começa a fazer aí os buracos e tal, principalmente por causa de caminhões carregados acima do peso. Eu não podia puxar a sardinha do Bira hoje pela camisa que ele está usando, tá? Mas eu tenho que ser honesto que eu tenho que dar razão para ele, tá? Olha lá, tá vendo? É só eu elogiar ele já fica todo eufórico já, tá? Não, pessoal, mas é uma grande realidade. A realidade que está acontecendo no país é essa daí, tá? Porque quando o Exército entra em ação e faz as estradas, a estrada começa a dar vida, gente. E o outra, né, Bira? De maneira rápida, né, Bira? De maneira rápida. Não tem sábado, não tem domingo. É de maneira rápida, né? Aí chega a ser uma covardia, porque não paga hora extra para militar, né? Então, é direto. Aí se uma empresa fosse fazer assim, tão rápido quanto o Exército, né? Aí ela ia ter que gastar mais. Então, aí são as leis trabalhistas e aí são outros problemas. Podemos ir em frente? Ou quer falar alguma coisa? O outro é o superfaturamento das empresas particulares, coisa que não tem no Exército, né? Mas só tem superfaturamento porque tem político por trás, porque senão não tinha. Porque você acha que o DENIT não tem técnica para poder fiscalizar? E aí eu vou ficar por aqui nesse assunto, que aí já causa uma confusão aí, tá? Vamos em frente. Você vai colocar da Joyce, ou Bira? Lá na frente ainda. Colocar do Eduardo agora. Tá. Não, desculpa. Do problema dos caminhoneiros ameaçando a greve por causa do STF. O ministro Ricardo Lewandowski, olha ele aí de novo, falou sobre o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Segundo o indicado pelo Lula, eu tenho um certo... É difícil chamar Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli de magistrados, né, Augusto Nunes? Eles são afiliados do Lula. Pode chamar de Levan, Supremo Tribunal Federal. Pois chama é, de Levan, que ele é Levan. Exatamente, como é chamado nas mensagens do Marcelo Odebrecht. O Levan. Segundo o Levan, o STF não deve decidir sobre o assunto de olho nos protestos. Lewandowski afirmou, abre aspas,
Temos que decidir como temos que decidir, não de olho nos protestos. Fecha aspas. Contrário à prisão em segunda instância, o ministro disse ainda, aspas, nunca mudei desde que cheguei aqui, 14 anos aqui, vocês já sabem como irei votar. Não precisa de páginas, pão, queijo, leitura direta da Constituição. Fecha aspas. De fato, ele nunca mudou, né, Augusto Nunes? Ele vota sempre do lado contrário ao desejo da população de dificultar a vida dos bandidos. É isso que me chama a atenção, né? Eles gostam, os ministros, de lembrar o seguinte, assim, o Supremo não pode se subordinar à vontade do povo e tal. De fato, existem leis que eles devem respeitar e tal, e eles não podem ficar avaliando, né, a direção dos ventos. Só um pouquinho que isso aí a gente tem... Aí eu já discordo. Ele fala que não pode se moldar à necessidade do povo. Então, o direito que era lá na década de 50 já não é o direito que existe hoje. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, se o cara pegasse a mulher dele na cama com outro cara, ele podia matar o cara. Ele era liberado. Antigamente, se a mulher estivesse traindo e desse flagrante nela, ele podia levar para a delegacia e denunciar como traição. Essas leis não existem mais, certo? Então, o direito não é imutável, não. Muito pelo contrário, eu discordo plenamente dele. Porque se você vai fazer lá um julgamento que trata sobre problema de homossexuais e não sei o que lá, da situação de constrangimento, etc e tal, né? Você não pode constranger. Por que você não pode também evoluir em outras coisas? Eu não estou dizendo nem que é ou que deixa de ser uma evolução. Estou falando que o direito se subordina, sim, à sociedade. A sociedade aprova ou desaprova o direito que lhe é aplicado. Porque esse direito tem que ser justo para todos. Tá entendendo? E se busca o quê? Que eu saiba, a palavra justiça busca exatamente isso, né? A justiça, né? Ou seja, faça-se justiça às pessoas. Né? Então, democracia e justiça tem tudo a ver. Não existe democracia sem justiça. E ninguém está acima da Carta Magna. Agora, a partir do momento que você aceita uma segunda instância por conveniência e depois desfaz ela por conveniência, você tem duas palavras, 2 pesos e 2 medidas. É isso que eu acho. Peraí. Microfone! É o que eu falo, gente, ó. Hoje no país, a justiça, chamada justiça, hoje, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Vou dar um exemplo só. Bira, você lembra daquela menina lá que o cara quis entrar na chácara lá, na casa dela, a menina de 12 ou 14 anos, não lembro, e ela falou, não, aqui você não vai entrar. Meu pai e minha mãe não estão aqui você não vai entrar. Diz ele que ia tomar banho, né? Aí a menina falou, você não vai entrar, não entra. Aí o cara insistiu, deu a volta na casa, entrou pelas portas do fundo da cozinha, e a menina foi corajosa, gente, pelo amor de Deus. Ela foi lá e falou, pô, eu tô sozinha aqui na minha casa, meu pai e minha mãe não tá aqui. A arma do pai dela tava lá. Ela falou, não entra. E o cara insistiu em entrar, porque ele ia, inclusive tem boletim de ocorrência que o cara era estuprador, né? A menina deu um tiro no abdômen do cara e um tiro não lembro se foi na perna ou se foi no braço. E a mídia comunista denegriu a imagem dessa menina. Então, para a mídia, Bira, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Uma coisa que nós não podemos admitir, né? E isso, Bira, não, nós estamos com o tempo limitado, tá? Então, próxima pauta. Para decidir, para tomar uma decisão, seja ela qual for. Agora, não é possível que o Supremo não perceba que o povo, a imensa maioria do povo brasileiro,
está se opondo a todas as decisões que eles tomam, que a maioria toma. O Supremo está de costas para o povo. Não é possível que eles acertem sempre essa maioria dos ministros que se formou, os apaniguados aí da segunda turma. E o povo esteja sempre errado. Não é possível que essa indignação popular não tenha motivo. Eles erram sem parar. Sem parar, eles são vistos, o Supremo é visto hoje como a instituição mais arrogante e impopular do Brasil. Isso não acontece por acaso. Zé Maria Trindade, você acha que o Lewandowski decide numa leitura direta da Constituição, como ele alega? Ele diz aí que se trata disso, né? Pão, pão, queijo, queijo. E o pior é que ele tem razão, a gente sabe sim como ele vai votar. Não existe nenhum poder que seja, como diz aqui o Lewandowski, né, acima do bem e do mal e acima do que pensa a população, já que o mundo deu uma volta e eles não entenderam. Me contaram que houve ali conversas entre ministros exatamente sobre esta situação do Supremo Tribunal Federal e esta impopularidade. Num determinado momento, haverá necessidade do Supremo entender o perigo que é, na dimensão atual da política e da vida do mundo, não é só do Brasil, ficar contra todos e contra tudo, diante de um argumento técnico ou tecnicista, né? Isso há que se chegar a um ponto em que, com muita responsabilidade, todos os entes públicos, inclusive... De maluco. Então tá aí, tem caminhoneiro que está ameaçando e tem caminhoneiro que está dizendo que não deve fazer isso porque não é pauta exatamente dos caminhoneiros. Mas a indignação, a revolta popular certamente será grande, Augusto. É isso, de fato, fica complicado você querer mudar a decisão do Supremo fazendo uma greve, né? Não é por aí. Mas é evidente que são essas manifestações que são espontâneas e incontroláveis, aí porque mostram, é a ponta do iceberg. O brasileiro está indignado com o que faz o Supremo, porque o Supremo, repito, não dá a menor importância para o que pensa o povo. Para o que sofre o povo na mão dos bandidos. Exatamente, né? Quer dizer, eles decidem como eles fossem luminares que sabem, estão 40 anos à nossa frente, sabendo o que deve ser feito, quando não são nada mais do que advogados indicados para um cargo de juiz que eles nunca foram, pelo presidente da República por motivos políticos. Aí eu pergunto, eu acho que eles repetem muitas coisas, né? Aí eu pergunto, com 222 auxiliares, e entre eles muitos advogados, o que faz um ministro do Supremo Tribunal Federal com 222 funcionários? E ainda não consegue enxergar o que a população está falando, o que ela está vendo. Como eu falei, a justiça pertence também ao povo. Tá vendo aí os caminhoneiros querendo fazer greve? Vira, eu não vou comentar não, porque o nosso tempo já está ficando extenso. Então vamos ouvir o Eduardo? Vamos ouvir o Eduardo? Não. Eu quero que você coloque aí da Joyce que tá. Dória traiu ela. Tá, então vamos terminar com a Joyce, é isso? Tem o da Joyce do Frota. Pois é, você quer que eu coloque a Joyce depois do Frota, é isso? Saudações, meus amigos. Antes de iniciarmos o vídeo, faz-se por imperioso registro dos meus agradecimentos ao professor Olavo de Carvalho, que além de promover toda a revolução cultural neste país, compartilhou vários vídeos meus na rede social e para botar cereja no bolo, o do Faria também. Fez o download, o senhor baixou um vídeo meu e postou no seu canal. Isso representa, pelo menos para mim, a honra máxima que um influenciador digital sério pode receber. Meu muito obrigado. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mauro Fagundes e agora nós vamos falar aqui da nossa deputada federal mais carnuda do Brasil. A bichinha toda rolicinha, toda rosadinha,
toda bem piguinha. Nossa Pepinha Pig, que anda tão tristinha. Não consegue mais nem levantar a cabeça. Vocês sabem por quê, meu povo? E ela meteu na cabeça agora que tem que ser prefeita de São Paulo. E se virou contra Bolsonaro, traiu o governo, traiu o presidente, contando com o apoio de João Cabeçudo Dória. Doriana, meu amigo, o que você tem a oferecer para a Joyce? Traição. Sabe o que aconteceu? Ela contando que ia ser prefeita porque o governador João Dória ia apoiar a sua campanha, mas não apoiou. Não apoiou a sua campanha. Não apoiou, não. E agora, como é que fica? Ah, meu amigo, João Dória declarou ontem apoio à candidatura para prefeito de São Paulo de Bruno Covas. Nossa chupetinha de baleia, não tem mais chance nenhuma. Se antes já não tinha, agora tá. Não, mas eu queria ver a chapa, a Pig com o Pit Boy. Eu queria ver os dois na chapa. A pessoa, prefeito, vice-prefeito, vamos acabar com o Bolsonaro? Eu queria ver, hein, Faria? Isso ia ser bonito isso aí, não é? Você conhece essa pessoa aqui? Não tô enxergando direito, não. Como é que é? Quem que tá aí? Ah, o Aécio? É o Aécio e... Esse é um. Quem é o outro? Não, o outro é... Ah, o Leudo Costa. Pô, tu vai trazer o Leudo Costa pra esse espaço? Não, chega, depois você fala do Leudo Costa. Deixa eu terminar a live aqui. Negativo. E segundo minhas fontes, ela está triste, meu povo. Ela está quase deprimida. Oh, Senhor, por quê? Por que com a leitoa? Oh, Senhor, meu coração se enche de dó, mas nem ligo, meu amigo. Quem manda atrair o presidente tem que pegar é couro. Eu gosto desse negócio do tempo. Nada como o tempo. Traiu o Bolsonaro, foi traída por Cabeçudo Dória. Rapaz, mas que combinação perfeita. E o mais curioso disso tudo é que nossa leitoazinha diz que de jeito nenhum ela nunca traiu o Bolsonaro, que ela sempre esteve, continua do lado de Bolsonaro. Mas peraí, se acalme, minha filha, não se afudere não. Por acaso nossa Peppa Pig não foi dar uma entrevista na Roda Viva? Ah, foi. Sabe o que ela disse lá? Ela disse bem assim, que existe dentro do Palácio do Planalto, olha só como é ardilosa a Gordizila, preste atenção. E dentro do Palácio do Planalto existe uma equipe contratada com dinheiro público, paga por Bolsonaro. O governo está pagando 20 pessoas para poder ficar fazendo meme, para poder ficar fazendo caricatura e viralizar isso em outra rede de 1.500 pessoas. E que ela foi vítima disso. Estavam fazendo montagem dela, botando a cara dela no corpo de animal. Meu Deus do céu, ela não consegue nem se reconhecer mulher. Ô, Faria, tu já recebeu o salário do Bolsonaro esse mês, já aquele pra gente poder falar mal de alguém? Aquele, já recebeu ela? E nem eu também. Eu quero ver onde é que tá essa lista aí, quem tá recebendo. Eu quero ver se eu pego uma ponta. Ainda bem que não colocaram a gente na lista. Mulher, é sua foto de corpo inteiro. Você quer o quê? Que eu chegue e diga aqui você. Não, Joyce é um faquinho, Joyce é magra, Joyce é Gilberto. Eu lá vou ficar divulgando fake news. Não é eu mesmo não, meu amigo. Joyce se encaixa perfeitamente naquele ditado. A soberba precede a ruína. Mas neste caso, a soberba precede a suína. E a bicha é arrosada, diz que não tem ego, que ela faz tudo pelo Brasil, tudo pelo povo, por isso que o povo a ama. Oh, Senhor, realmente ela não tem ego, não. Se ela não tem ego, meu amigo, é porque comeu o ego. E segundo a Zé Gotinha do McDonald's, é essa militância que fica atacando a Bepianos, fica atacando o Santos Cruz, quem Catapiroca, meu amigo, está sendo atacado por esta milícia. Não, mulher, entenda, não é robô Peppa Pig de Deus, preste atenção. Perfis no Instagram, no Twitter, com o Bolsonaro, por exemplo, não são fake criatura. O indivíduo criou uma página como, sei lá,
patriotas amados, patriotas de verde e amarelo, são páginas criadas, não precisam a página, não precisam um perfil, ter uma identidade definida como uma pessoa física. Meu Deus do céu, isso não é possível que uma bicha deve estar só gordura no cérebro, por isso que não consegue entender. Mas ela não para por aí não, com toda a sua suína fúria, continua frescando e descendo o pau nos filhos do presidente, dizendo que o presidente da República fez um puxadinho no Palácio do Planalto para botar o filhote tudo no ninho e para todo mundo começar a interferir, e que o governo nunca teve tanta interferência da família dentro da presidência da República, desde a época de Sarney, mulher, ô cintura de ovo, meu corpo de balão. Preste atenção, criatura, é porque o povo todo era ignorante. Agora tem gente letrada, é deputado, é senador, é vereador. E para fechar com chave de ouro, ela disse o seguinte: todo problema que acontece no governo tem algum filho de presidente envolvido. Toda vez. O certo mesmo. Olha só a petulância de Pepe. Peppa, você tá ficando doida, Peppa? Hein? Você tá ficando maluca? Como é que você faz uma sugestão dessa, criatura? Hein? Meus amigos, ela sugeriu era que os filhos do presidente, Carlos Eduardo e Flávio, pegassem e apagassem seus perfis do Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, porque eles são muito bem seguidos e qualquer coisa que eles postem toma uma força avassaladora, uma força destrutiva. E fico sacaneando com a bicha réia, chamando... Porque Carlos pegou e fez uma tagzinha, um hashtag, dizendo: deixe de seguir a Peppa. Ela ficou com ódio, porque isso não se faz. Nenhum país do mundo se chamaria uma deputada federal de Peppa Pig. Ah, mas chamar de baitola pode, é? Chamar os YouTube de direita tudo de burro, ignorante, nunca pode, né? Ô, minha filha, se a lua, acorde, vem cá, deixa eu te dar um recado, bem assim. Vem cá, bem no cangote, vem cá, não se veste não, vem cá, deixa eu te dar duas noticiazinhas, preste bem atenção, minha criaturinha redonda, preste atenção, Rosada. A primeira notícia é que você não vai ser prefeita, e a segunda é que seu corpo, mano, é de desanimar. Acabou-se o que era doce, como tudo que é bom tem um fim. Seu amigo Mauro Fagundes tem que se despedir. Este é o momento mais triste do seu dia. Que é quando eu vou me despedindo, deixando um grande abraço para a macharada, um grande beijo para a mulherada, um grande abraço para a baitolada e o meu querido, até breve. Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de... Seguinte, só vou falar uma coisa. Ela entrou pro ostracismo da política. Eu quero ver, ela vai ter que fazer algum escândalo, ela vai ter que fazer alguma loucura aí para poder aparecer de novo. E depois dessa do Dória ter apoiado o Bruno, que tava na cara, até porque onde um tá, o outro tá. Se vai inaugurar alguma coisa em São Paulo, ele tá lá. Se vai inaugurar uma coisa no estado, o Bruno puder, ele vai. Então, tem o nome Covas. Não, ele vai trocar pela Peppa Pig. Tá. E a Peppa nem sabe se ela ia conseguir. O lance dela é que ela comeu quente e queimou a boca. Por quê? Falou demais na hora que não deveria e acabou que ela tomou o lado errado. Por quê? Porque bivariaram no ouvido dela, né? Bivariaram. Fica comigo que eu te garanto. Cadê agora que ele garante alguma coisa? Nem o Bivar garante nada. Tá aí. Bira, quanto tempo nós estamos de live aí? 1h06. 1h06. 1h06 minutos. Então, pessoal, vou deixar esse áudio aqui, senão acaba muito extenso. Eu só gostaria de avisar vocês aí que o Eduardo Bolsonaro desistiu da embaixada nos Estados Unidos, tá? Em prol da nação, tá? Coisa que a Joyce não faria. Então, ele desistiu da embaixada, tá? Ele vai continuar como líder aí do PSL, tá? Que nós teremos votação em dezembro, eu espero que ele continue, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês. O Frota pode ser preso. O Frota é um imbecil, tá? Essa é a única palavra que eu posso falar, que o Frota é um imbecil. Por que ele é imbecil? Porque aquele cara que apoiava Jair Bolsonaro, na verdade, nunca apoiou, só está vendo o lado financeiro dele. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Amanhã nós dois colocamos
o áudio aqui do Frota, porque eu acho que da política todinha, até colocando Joyce, tudo, eu acho que o Frota é o mais baixo de todos, que prefere o Lula livre do que apoiar Bolsonaro. Então eu acho isso aí ridículo, né? Infelizmente, mas é a opinião dele, fazer o quê? Podemos falar nada, né? Mira, tá contigo aí as considerações finais aí. Eu nas minhas considerações finais, quero dizer, eu não vejo diferença, eu não vejo nenhuma diferença do Frota. Talvez até a Joyce seja pior que o Frota. Tá? Eu vou explicar por quê. O Frota, pelo menos, depois que ele foi expulso, ele falou a verdade. Ele chegou, falou a verdade e partiu pro outro lado, pro lado do ataque. Pelo menos ele fez. E ela nem isso tá fazendo. Ela pegou, o que ela tá fazendo? Tá jogando pros filhos do presidente. Agora, presta atenção, como falou uma outra jornalista outro dia. Ela falou assim, você acha mesmo que você vai atacar os filhos do presidente e não vai atacar ele? Você tá atacando os filhos dele. Se alguém ataca o seu filho, Faria, você não tá atacando você? Tem condição uma pessoa dessa? Ou, no mínimo ela considera, ela tem a consideração de que o presidente é um imbecil. Ela tá chamando ele de idiota, de imbecil, porque por isso que eu falei, pra mim, ainda ela é pior. Suas considerações, Faria? Bira, as considerações finais, como sempre faço. Pessoal, nós estamos devendo aí 2 áudios aí para você, mas senão a live ia ficar muito extensa e tá difícil de abaixar no Skype, né, Bira? Vou cruzar os dedos aqui na hora de abaixar, tá? Vou cruzar os dedos aqui, falar amém, tá? O pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, tá? Que Deus aí deu uma noite excelente de quarta-feira para todos vocês, para o meu amigo Bira, meu irmão Bira. E continência aqui do Suboficial Faria, para o meu amigo e irmão Bira, continência para todos vocês. E como nós terminamos a live, nossa união continua sendo importante a cada dia que passa e vamos continuar unidos de coração para coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito. Tá ok? Amanhã a gente volta. Valeu, gente. Até mais.